Uma poderosa técnica amaldiçoada que é capaz de criar condições a si mesmo, como também fazer acordos com outras pessoas, mas que não podem ser quebradas devido às suas consequências. Essa é a descrição dos votos vinculantes, e nesse vídeo você vai entender tudo sobre esse poder tão interessante do mundo de Jujutsu Kaisen. E aí, eu sou o Vinícius e sejam bem-vindos à Casa dos Otakus. Sabemos que em Jujutsu Kaisen todos possuem suas próprias técnicas amaldiçoadas, chamadas de técnicas inatas. Mas mesmo com esse poder exclusivo de cada um, existem aquelas técnicas que podem ser usadas por todos. Basta apenas que os feiticeiros ou então as maldições sejam capazes de executá-las, como é o caso das expansões de domínio e também da técnica amaldiçoada reversa. E dentro desse conjunto de habilidades também estão os votos vinculantes, uma habilidade que é eficaz contra todos, onde até mesmo o temido Rei das Maldições Sukuna tem medo de quebrar essa técnica. Em uma linguagem mais simples, os votos vinculantes basicamente são acordos ou contratos, como preferir, que são feitos usando assim a energia amaldiçoada. Eles não possuem limitações, seja para espíritos amaldiçoados ou então para humanos. Todos aqueles que possuem um certo grau de manipulação de energia amaldiçoada são capazes de realizar essa técnica. Existem duas formas de fazer essa técnica até o momento: um voto consigo mesmo ou então um voto entre duas pessoas ou mais. A partir do momento da sua criação, independente de qual seja a forma, ele deve ser seguido rigorosamente. Seu tempo de duração, sua complexidade e seus detalhes devem ser todos estabelecidos dentro do próprio contrato antes que ambas as partes estejam de acordo com aquilo que será feito. Quebrar um voto vinculante traz graves consequências a quem quebra, podendo ser a perda de todas as condições e vantagens que foram impostas no acordo, como também danos ao seu corpo, já que ela é feita a partir da energia amaldiçoada. Essa regra acaba sendo tão temida que até mesmo personagens como Sukuna e Kenjaku, que são extremamente poderosos, têm medo das consequências que isso pode causar, onde esse risco se torna muito maior nos votos vinculantes entre duas ou mais pessoas. O primeiro tipo de voto vinculante que iremos falar é o que é feito consigo mesmo. Se o voto entre duas pessoas é basicamente um acordo de cavaleiros, o voto vinculante consigo mesmo funciona como se fosse uma promessa que os personagens fazem a si mesmo. Os acordos mais comuns que são feitos nesse modo são de colocar algum tipo de limitação aos seus poderes ou então ao seu corpo, para que assim possa receber um retorno maior de poder. Essas limitações e as vantagens que o usuário vai ganhar depende de cada voto, o que faz com que quanto mais restritas sejam elas, maiores serão os ganhos de poder do usuário. Já quando estamos falando da quebra do voto consigo mesmo, ele é simples e um pouco mais moderado, já que a única coisa que o usuário perde caso quebre seu voto são as próprias vantagens que foram impostas em sua criação. Até o momento na obra vimos dois tipos de voto vinculantes a si mesmo, um que podemos chamar de revelação e o outro que pertence ao Nanami chamado de horas extras. O voto de revelação é o mais comum de se acontecer entre feiticeiros e maldições, pois o usuário precisa apenas revelar como funciona sua técnica amaldiçoada para seu adversário. Essa ação traz uma desvantagem para o usuário, já que ele está revelando seu poder, que dependendo assim da situação e da sua técnica, pode causar a sua derrota na luta. Mas, ao mesmo tempo, o usuário também pode enganar seu adversário informando apenas uma parte do seu poder. Em troca dessa revelação de seus poderes, o voto faz com que o usuário ganhe um aumento de produção da sua energia amaldiçoada, que, dependendo das habilidades de quem fez o voto, pode aumentar muito a eficácia da sua técnica, como por exemplo é o caso de Aoi Todo, Nanami e até mesmo Satoru Gojo. Já o outro voto vinculante a si mesmo que vimos, como falei, são as horas extras do Nanami. As condições do seu voto são as seguintes: durante o seu horário normal de trabalho, Nanami limita sua energia amaldiçoada e só é capaz de usar entre 80% a 90% dela. Mas quando ele está fazendo seus trabalhos de Jujutsu após o seu horário de trabalho e contando assim suas horas extras, sua energia amaldiçoada ganha um aumento, tornando ele capaz de usar cerca de 110% a 120% da sua capacidade normal. Partindo agora para os votos entre duas ou mais pessoas, como já dito anteriormente, ele é um voto que usa a energia amaldiçoada e é semelhante a um contrato verbal que deve ser cumprido por todos que estão envolvidos. Ele pode ser feito até mesmo entre um feiticeiro e um espírito amaldiçoado, desde que ambas as partes estejam de acordo com os detalhes do voto.
O ponto-chave para fazer um voto vinculante com outra pessoa é o interesse de ambas as partes, que buscam ganhar algo com esse voto, onde um lado não pode ter mais benefícios que o outro, a não ser que ambas as partes, como eu disse, tenham aceitado as condições do voto, que faz assim com que ele seja ativado. Esse voto acaba sendo muito mais restrito do que o voto individual, pois aquele que quebrar as suas condições sofrerá punições severas, como dito no início desse vídeo. Vimos um total de 5 votos entre 2 ou mais pessoas que merecem uma explicação a mais. O primeiro que vimos foi entre Sukuna e o Itadori, que aconteceu quando o Itadori acabou morrendo lá na primeira temporada, e o Sukuna acabou propondo para ele revivê-lo, desde que eles fizessem um voto onde ele poderia assumir o corpo completo de Itadori por 1 minuto, caso ele pronunciasse a palavra Enchan, que traduzindo fica algo como submeta-se. Mas esse voto não para por aí. Sukuna ainda incluiu também que não iria matar ninguém durante esse período, com a condição de que Yuji esquecesse totalmente esse voto. Yuji inicialmente acabou recusando e exigiu uma luta até a morte em resposta a essa condição, uma decisão completamente burra da parte dele. Com isso, se Yuji vencesse, Sukuna iria revivê-lo sem um voto vinculante. E no caso, se o Sukuna vencesse, então Yuji deveria concordar com o voto vinculante e perderia assim toda a memória sobre ele. E é claro que o resultado dessa luta foi o Sukuna matando o Yuji instantaneamente, fazendo assim ele aceitar de forma forçada o voto vinculante. Muito tempo se passou desse voto e ele só foi utilizado depois que Orozu, que estava no corpo da irmã de Megumi, se revelou para Yuji e o próprio Megumi. Após isso, Sukuna acaba ativando o voto vinculante dizendo Enchan, que lhe concede assim o controle total do corpo de Yuji. Ele acaba transferindo todo o seu poder para o dedo mindinho de Yuji e acaba arrancando ele e fazendo com que Megumi o coma, transferindo assim sua alma e seus poderes para o corpo de Megumi. O segundo voto que vimos foi entre Kokichi Muta e Mahito. Nele, Kokichi, conhecido também como Mekamaru, trabalharia para Mahito e Kenjaku como um agente duplo, trazendo assim informações sobre a escola Jujutsu para os vilões. Em troca disso, Mahito iria curar seu corpo com sua transfiguração ociosa. Para quem não sabe, Kokichi também possuía a restrição celestial, assim como Maki e Toji. No caso, a restrição celestial dele deixava o corpo dele muito frágil, e em troca disso ele tinha uma imensa energia amaldiçoada. Além de curar o seu corpo, esse voto também tinha outra condição, que era de que Mahito não poderia colocar um dedo sequer em qualquer um dos alunos da escola de Kyoto. Kokichi acaba alegando que o contrato foi quebrado por Mahito, como vimos na segunda temporada, mas a maldição refuta, dizendo que na verdade quem feriu seus amigos foi Hanami. Kokichi tem seu corpo restaurado pela transfiguração ociosa de Mahito, o que põe assim um fim ao contrato, embora não tenha ficado claro se houve ou não a violação do voto, já que Hanami foi mandado lá através das ordens de Mahito. O terceiro voto mostrado é entre os irmãos Mei-Mei e Yui. Bom, o voto deles se torna bem simples, constituindo em Yui limitar sua energia amaldiçoada até receber a permissão de sua irmã para utilizar o seu Jujutsu, que funciona mais como um desejo do próprio Yui de agradar a sua irmã do que assim um próprio voto vinculante. No quarto voto temos o de Yuta Okotsu com o alto escalão da escola Jujutsu. Como uma forma de se tornar um falso carrasco de Yuji, Yuta acabou sendo forçado a fazer um voto vinculante com um alto escalão, onde ele acabou jurando que iria matar Yuji Itadori. Bem, ele acaba cumprindo seu voto em uma luta frenética com Yuji, mas no mesmo momento que ele mata Yuji, logo em seguida ele utiliza sua energia amaldiçoada reversa para revivê-lo, fazendo assim com que o alto escalão acredite que Yuji esteja morto e deixe ele livre da sentença de morte por ser o hospedeiro do Sukuna. E por último, para finalizar esses votos, temos o de Kenjaku com os feiticeiros do passado. Após os acontecimentos do arco de Shibuya e de absorver Mahito, Kenjaku usou sua transfiguração ociosa de forma remota para moldar 2 tipos de não feiticeiros que ele havia marcado anteriormente. O primeiro tipo que ele moldou são as pessoas que ingeriram objetos amaldiçoados que ele espalhou, semelhante assim ao que aconteceu com Itadori. O segundo tipo são as pessoas que ganharam técnicas amaldiçoadas, mas que possuíam cérebros destinados a serem não feiticeiros. O primeiro tipo criado por ele tiveram assim seus cérebros moldados para o Jujutsu e serviram como recipientes para os feiticeiros do passado que haviam feito contratos com Kenjaku para que ele pudesse revivê-los no futuro
através dos seus restos mortais, que ele acabou transformando assim nesses objetos amaldiçoados que foram engolidos e assim fazerem com que eles lutassem entre si, dando início assim ao temido jogo do abate. É verdade que os votos vinculantes acabam sendo menos chamativos do que outras técnicas que existem dentro do mundo de Jujutsu, como no caso as expansões de domínio ou então a técnica amaldiçoada reversa. Porém, com tudo que foi mostrado nesse vídeo, podemos considerar que ele seja uma das técnicas mais versáteis que os usuários de energia amaldiçoada podem ter em seu arsenal. É isso, galera, chegamos ao final de mais um vídeo. Comenta aí qual desses votos você achou mais interessante. E é claro, não esquece de deixar o seu like aí embaixo e também se inscrever para não perder nenhum dos vídeos novos que irão sair aqui no canal. Obrigado você que ficou até aqui, eu vou indo nessa. Te espero no nosso próximo vídeo. Até lá, valeu!